Boa noite, igreja! Estamos aqui reunidos mais uma vez nessa noite de quinta-feira para estarmos juntos conectados nesse programa missionário Porque Ele Me Amou. Estamos aí já há tantas semanas mergulhando no universo missionário, naquilo que tem acontecido pelo nosso Brasil. Temos vivido intensamente essa campanha de missões nacionais e Deus tem feito maravilhas no nosso meio, Deus tem falado no nosso coração, Deus tem movido no meio da sua igreja. Nós cremos que isso vai refletir realmente em vidas transformadas nos quatro cantos do nosso Brasil. Nós queremos começar esse programa dizendo que você é muito bem-vindo, estimulando você a compartilhar esse programa, esse link com o maior número possível de pessoas, para que todos estejam juntos, reunidos, ouvindo as boas novas daquilo que Deus tem realizado no nosso Brasil e sendo também contagiados a participar da obra missionária, dessa obra transformadora que Deus está realizando na nossa nação. Domingo passado, tivemos um culto maravilhoso com a presença do pastor Fernando Brandão e a gente quer começar esse programa relembrando algumas partes que foram marcantes desse culto, para que você que veio possa reviver junto conosco e para que você que não veio possa assistir. Foi uma manhã onde Deus realmente se manifestou com a sua graça, nos trouxe uma palavra poderosa de despertamento e nós queremos reviver esse tempo junto com você. Vamos assistir? Vem, Senhor, sobre a nossa nação. Nós amamos.
há uma esperança. Volta aos teus olhos pra Deus, justo juiz. Volta aos teus olhos pra Deus, justo juiz. Volta aos teus olhos pra Deus, justo juiz. Por que a gente faz missões? É a nossa identidade, é quem nós somos. Missões é um movimento liderado pelo Espírito. Missões é a própria igreja. Missões não é um programa eventual da igreja. Missões é a igreja. É a igreja em todo o tempo, no relacionamento discipulador, o pequeno grupo multiplicador, meus irmãos, é um movimento missionário. Quando você está envolvido num pequeno grupo multiplicador, você está em missões. Quando você está discipulando uma pessoa, você está testemunhando, você está orando por alguém, você está dentro do movimento missionário. Missões não é uma eventualidade na vida da igreja, missões é a igreja. Sabe por que o evangelho chega à sua casa, chega à sua família? Porque antes de vocês, homens e mulheres, foram instrumentos da graça de Deus, usados pelo Espírito Santo, para que esse movimento continuasse e a palavra do Senhor chegasse em você. E quando você se envolve nisso, você não está se envolvendo com o programa da igreja, você está se envolvendo com o movimento do Espírito de Deus para alcançar pessoas e cumprir a missão para multiplicar discípulos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Quais são os seus sonhos? Os sonhos do povo de Deus precisam ser os sonhos de Deus. Nós não podemos pegar os nossos sonhos e querer transformar nos sonhos de Deus. Eu não quero os meus sonhos, eu quero os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus é que todos sejam alcançados. Os sonhos de Deus é que todos sejam transformados. Os sonhos de Deus é que nós vivamos para a sua glória. Olha, irmãos, eu digo o seguinte: todo mundo pode desistir da Bíblia e de Jesus. Eu não posso. Porque o que eu aprendi, o que Deus fez na minha vida, a minha experiência com Deus, não é porque alguém me contou, o que eu aprendi num seminário, ou estudando um livro, ou alguém me contou. Mas eu vi lá em casa o que Deus fez. Eu não tenho como negar isso aqui. Eu não tenho como negar o poder de Deus na vida da minha família, porque Jesus transformou a nossa história. Agora, sabe por que eu estou pregando aqui nessa manhã? E eu posso contar essa história para vocês? Primeiro, pela graça e misericórdia do Senhor. E segundo, porque na minha rua morava uma velhinha que mal conseguia andar, mas que era obediente e se submetia à liderança do Espírito Santo nesse movimento missionário que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Deus tem planos, está trabalhando neles agora. Você faz parte desses planos. Deus quer usar a sua vida. Onde é que você está nisso? Você está orando? Você está envolvido nisso? Você está discipulando alguém? Você está ofertando? Você está sustentando? Você participa disso? Você está vibrando com isso? Ou você é apenas um frequentador de igreja? Ou você é apenas alguém que está aí na sua zona de conforto, querendo que Deus realize os seus sonhos? Saia da zona de conforto sua e entre na zona de conforto do nosso Deus Todo-Poderoso, porque a zona de conforto que eu estou almejando, irmãos, não é aqui na terra. A minha zona de conforto é em outro lugar. A minha zona de conforto é na glória de Deus, e a minha vida aqui será para viver para a glória dele. Viva para a glória de Deus. Querida igreja, querido irmão, querida irmã, estamos aqui para mais uma vez falarmos um pouquinho sobre o reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Estamos convidando vocês, queridos, enquanto família, enquanto PGM, a estar
se preparando, né, e se motivando a ofertar para a nossa campanha de missões nacionais 2020. Nós temos o nosso envelope aqui com um espacinho para que a irmã possa estar marcando missões. Coloque o seu nome, se identifique a sua família e não deixe de contribuir. Os irmãos que não têm vindo aos cultos, pode fazer a transferência, pode fazer o depósito bancário, envie o comprovante para os administradores da igreja e a sua oferta será muito bem-vinda para a nossa campanha. Nós temos acompanhado nos programas que a obra missionária, ela é uma obra que necessita da nossa oferta. Através das entrevistas, falando sobre a Amazônia, falando sobre toda a obra que acontece, né, em missões nacionais, a gente entende e a gente percebe que não dá para a gente repartir sem ofertar, que não dá para a gente amar sem ofertar, que não dá para a gente compartilhar sem ofertar. Então não deixe, irmãos, de orar, de pedir a Deus que coloque no seu coração aquele alvo, aquele valor que o próprio Espírito Santo de Deus já falou ou irá falar ao seu coração. E oferte com alegria, reparta o amor de Deus, reparta os seus recursos financeiros, reparta a sua vida para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Deus. Muito obrigada, porque mesmo em meio a dias difíceis, a tempos difíceis, o Senhor nos acolhe, o Senhor, ó Deus, ouve as nossas orações, as nossas súplicas, o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, abençoe a cada servo teu, ó Deus, a cada serva, Deus, a cada família que necessita, Senhor Deus, da sua provisão. E que o Senhor, ó Pai, possa providenciar de maneira que cada lar tenha a alegria, ó Pai, de repartir aquilo que tem recebido de tuas mãos. E que certamente, ó Deus, os nossos recursos chegarão, Senhor Deus, a lugares tão distantes, a lugares que nós não podemos ir diretamente, mas vamos através da nossa oferta, do nosso ato de amor. Deus, abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Atos, capítulo 3, verso 1, diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Essa é uma história conhecida, aonde Pedro e João encontram com um aleijado ali na porta do templo. E hoje eu queria pensar sobre esse texto, à luz desse texto, sobre o nosso chamado missionário, sobre a nossa responsabilidade, porque eu vejo alguns elementos muito interessantes aqui nesse texto que são aplicáveis à minha vida e à sua vida também. Primeiro,
Pedro e João estavam ali na porta do templo, caminhando por aquele lugar, quando eles enxergam, quando eles veem que ali tem um aleijado, que era colocado ali todos os dias para pedir esmolas. Eu não sei se alguém lucrava em cima daquele aleijado, eu não sei se toda a esmola que aquele aleijado ele recebia ficava para ele, eu não sei qual era o esquema que existia por trás daquele aleijado ser colocado todos os dias ali à porta do templo. Mas eu sei que aquele homem, ele vivia um ciclo na sua vida, um ciclo de exploração, um ciclo onde ele não tinha a menor perspectiva de ver uma transformação na sua vida. E ali, daquele determinado momento, naquele dia, ele encontra com dois homens de Deus, Pedro e João. E a partir daquele dia, a história daquele aleijado muda completamente. Quando Pedro e João passam por ali, pela porta do templo, e aquele aleijado vê aqueles dois homens passando, aquele aleijado faz o que talvez ele fizesse com todos que passassem por ali. Ele pede alguma esmola, como diz ali no versículo 3. Então Pedro e João, eles olham para aquele aleijado. E eu gosto de pensar nesse versículo, porque eles não apenas voltam os seus olhos ali de uma maneira, irresponsável, mas eles enxergam aquele aleijado. E eles dão atenção para aquele aleijado. Eu gosto de pensar nessa sensibilidade de Pedro e João, de dedicar ali o seu tempo, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua atenção, mas acima de tudo, o seu coração e a sua responsabilidade para com aquele aleijado. Sim, porque a gente esbarra com pessoas necessitadas o tempo todo. A gente sempre está esbarrando com pessoas, com notícias, com realidades que clamam por ajuda, que clamam por alguma intervenção. Mas nem sempre nós temos a mesma disposição que Pedro e João de parar, de olhar, de enxergar aquela pessoa ou aquela realidade. Seja porque nós estamos muito agitados, seja porque nós estamos muito ocupados. Eu fico me lembrando aqui também daquela história do bom samaritano, né? Aquele homem que tinha apanhado, foi vítima de um golpe, de um furto, estava ali pedindo ajuda. Passa um sacerdote, passa um levita e talvez eles muito apressados, muito agitados, não dão a atenção devida para aquele homem. E ali ele é socorrido por um samaritano. Quantas vezes nós também estamos tão agitados na nossa vida, estamos assim dividindo a nossa atenção com tantas outras coisas, até mesmo coisas de Deus, até mesmo coisas da igreja, coisas que dizem respeito à nossa vida cristã, se é que eu poderia dizer assim, ou a nossa vida eclesiástica, ou seja, a nossa vida dentro da igreja. E quantas vezes até mesmo essas coisas nos ocupam de uma tal forma, fazendo com que os nossos olhos eles se tornem insensíveis, incapazes de enxergar aquilo que está à nossa volta. Isso é tão forte, isso é tão sério, meu irmão. Será que o seu trabalho, será que a sua faculdade, será que as preocupações da sua família, será que o seu ministério, será que os seus ensaios, a sua rotina, será que tudo isso tem de alguma maneira atraído o seu olhar e a sua atenção a ponto de você não perceber aquilo que está à sua volta? Sim, porque existem muitos aleijados ao nosso redor, e eu não falo de uma maneira literal, mas muitos aleijados na sua fé, aleijados na sua alma, mancos, doentes da alma mesmo. Pessoas que hoje não conseguem caminhar na sua vida, não conseguem prosseguir na sua vida, estão ali estagnadas, estão ali em uma posição, humilhante, estão vivendo aquém do que deveriam viver. E será que nós temos enxergado essas pessoas? Será que nós temos olhado para elas com o olhar que Cristo requer de cada um de nós? Pedro e João, quando são atraídos por aquele aleijado, eles param, eles enxergam, eles olham bem fundo nos olhos daquele aleijado. E Pedro se levanta e diz: olhe para nós. Pedro olha para aquele aleijado e diz: olhe para nós. Pedro chama ali a responsabilidade.
Pedro atrai o olhar daquele aleijado para si. Nós, como igreja, precisamos olhar para uma sociedade aleijada e dizer: olhe para nós enquanto igreja, olhe para nós enquanto povo de Deus, nós que fomos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, nós que temos o Espírito Santo, a nós que foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olhe para nós, sim, porque nós somos hoje o corpo de Cristo, nós somos hoje o remédio para a nossa nação, nós somos aqueles que têm a resposta, nós somos aqueles que conhecem o caminho, nós somos aqueles que têm experimentado da cura. Sim, não é mais tempo de transferirmos responsabilidades, nós já falamos isso aqui em outro programa. Quantas vezes nós transferimos responsabilidades, quantas vezes diante de situações caóticas ao nosso redor, ao invés de dizer olhe para mim, nós estamos falando olhe para o outro, olhe para lá, olhe para aquela direção, quem sabe a sua solução vem de lá. Não, é tempo de nós como igreja assumirmos a nossa responsabilidade, a autoridade que foi dada a nós, como Pedro aqui diz para aquele aleijado: olhe para mim, olhe para nós. Mas Pedro, ele não tinha uma solução qualquer. Como nós, igreja, não temos uma solução qualquer para as demandas que estão ao nosso redor. Até porque nem todas as coisas nós vamos conseguir solucionar da maneira como muitas vezes as pessoas do lado de fora esperam. Sim, porque aqui diz que o homem, ele olha para Pedro esperando receber deles alguma coisa. Ele olha para Pedro, ele olha para João com aquele olhar de pedinte, né? Com aquele olhar carente, esperando talvez receber uma moeda. Talvez algumas pessoas, quando olham para a igreja, quando olham para você, quando olham para mim, estão esperando uma solução, sabe? Temporal, uma solução pequena, uma solução limitada para aquilo que eles enxergam e para aquilo que eles entendem que seja o seu problema. Quantas vezes a gente esbarra com pessoas que não sabem o real motivo dos seus problemas, que não conhecem a natureza das suas deficiências, das suas dificuldades. Eu quero dizer para você que toda a raiz de maldade, toda a raiz de todos os males que a gente vê hoje, espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, tudo aquilo que a gente vê de ruim na natureza humana, isso provém do pecado. O pecado, ele colocou tudo abaixo do que deveria ser. O pecado, ele vem para comprometer toda a criação, todas as relações, todas as nossas transações, tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que a sociedade faz e produz, foi comprometido por conta do pecado, mas nem todos têm essa visão. Nem todos têm essa visão. E a palavra do Senhor nos diz que o único remédio para o pecado se chama Jesus Cristo. O único remédio que realmente traz cura, traz restauração, o único remédio que realmente ergue a sociedade novamente de um estado de escravidão, de escuridão, de cegueira, é o conhecimento da verdade. E Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando aquele aleijado olha para Pedro, ele espera receber uma moeda, mas Pedro olha para aquele aleijado e diz: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ah, meus irmãos, nós temos esse nome que é poderoso, o nome de Jesus. Nós temos o nome daquele que tem autoridade nos céus e na terra. Nós temos a mensagem, a boa nova do Evangelho. E essa boa nova, essa mensagem, é esse nome sobre todo nome que nós precisamos proclamar para os perdidos da nossa nação. É tempo de nos levantarmos, é tempo de abrirmos a nossa boca, é tempo de proclamarmos a verdade de Cristo Jesus, a verdade que liberta, a verdade que transforma. Ah, quantos vão esperar de nós uma cesta básica? Quantos vão esperar de nós uma ajuda financeira? Quantos vão esperar de nós algum suporte material? E nós fomos chamados sim para repartir essas coisas, mas existe um remédio que vai lá no profundo da alma.
Existe algo que nós temos e podemos repartir que transforma o ser humano, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E esse nome, esse remédio se chama Jesus Cristo. Nós precisamos pregar esse nome, nós precisamos pregar essas boas novas, nós precisamos estender a nossa mão, sim, para sustentar aquele aflito, para sustentar aquele que está vivendo abaixo do que deveria viver. Nós fomos chamados para praticar as boas obras, nós fomos chamados para a ação social, nós fomos chamados para abraçar, nós fomos chamados para alimentar, mas nós fomos chamados para proclamar a verdade que liberta. Nós fomos chamados para proclamar a palavra do Senhor. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho que é a boa nova, as boas notícias de salvação. Pedro não resistiu. Pedro proclamou esse nome, e aquele nome levantou aquele aleijado, aquele nome tirou o aleijado daquela posição de escravidão, daquela posição de injustiça, daquela posição de viver abaixo do que se deveria viver, mas o nome de Jesus Cristo pôs aquele aleijado de pé e fortaleceu os seus pés, seus tornozelos, e a palavra do Senhor diz que aquele aleijado começa a saltar de alegria. Saltar de alegria. Sim, a pregação do Evangelho é aquela pregação que põe o pecador de pé. A pregação do Evangelho é aquela pregação que resgata casamentos, que resgata relacionamentos. A pregação do Evangelho é a única mensagem capaz de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A pregação do Evangelho é a única mensagem que liberta aquele que é o viciado, aquele que é o agressor, aquele que é o abusador. Não existe outra mensagem, não existe outra ação, não existe outro remédio que não seja o próprio Evangelho de Cristo Jesus. E nós, como igreja, PIB de Moça Bonita, estamos num ano onde fomos desafiados a não nos calarmos. Existem tantas circunstâncias à nossa volta que tentam nos calar, que tentam nos fazer cair na tentação de nos calarmos, de nos ausentarmos, de nos recolhermos, mas nós temos sido chamados e desafiados a dar um passo na direção daqueles que estão perdidos, a abrirmos a nossa boca e proclamarmos aquilo que nós cremos que é a verdade, e Jesus Cristo é a verdade. Pedro e João também viviam numa circunstância que eles viviam em constante ameaça. Aliás, por conta desse episódio, depois eles foram ameaçados ser presos, enfim, mas mesmo assim, eles declararam: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido, nós não podemos nos calar, independentemente das circunstâncias, meu irmão, nós precisamos continuar pregando o Evangelho aqui e em todo o nosso Brasil. Que o Senhor nos levante a sermos esses proclamadores, a sermos esses que vão declarar o nome que é sobre todo nome, aqueles que vão proclamar a verdade do Evangelho, aqueles que vão pregar as boas novas para o pecador, e o Senhor há de nos fazer ver aleijados espirituais sendo colocados de pé novamente. Que o Senhor te dê essa experiência de ver vidas quebradas sendo restauradas pelo poder que há na palavra do Senhor, pelo poder que há na pregação genuína do Evangelho. Que essa seja a nossa mensagem, que essa seja a nossa bandeira, no nome santo e precioso de Jesus. Amém? E vamos para o nosso bate-papo de toda a nossa quinta-feira. No nosso programa missionário, a gente tem sempre uma conversa boa, edificante para os nossos corações. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos recebendo aqui pastor Marcelo Farias. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa missionário. Ele é pastor da PIB em Jardim Monteiro e trabalha também na Junta de Missões Nacionais. E hoje vai falar para a gente sobre um assunto importantíssimo, que é a visão
da Igreja Multiplicadora, que é a visão que a nossa Junta de Missões Nacionais tem trabalhado. Hoje nós temos cantado isso, né? Amo, multiplico, oro e reparto. Nós temos cantado os adultos, as crianças também, e é uma visão que está implementada dentro da nossa forma de fazer missões. Tem os pilares, enfim, a gente vai bater um papo muito bom. Pastor, seja muito bem-vindo. E já começa falando para a gente o que é essa visão multiplicadora da visão batista, né, da Junta de Missões Nacionais, e como essa visão tem hoje interferido na nossa maneira de ser igreja. Boa noite a todos, boa noite, Thiago. Muito prazer, muito grande estar aqui com vocês. Nós trabalhamos na Junta desde 2009 e lá cheguei junto com essa construção da visão de igreja multiplicadora. E de lá para cá nós tivemos muito avanço no que diz respeito à obra missionária, à plantação de novas igrejas, enfim, a evangelização, que ela vai tomar um outro viés, né, a evangelização e discipulado, e percebemos hoje como Deus tem abençoado as nossas vidas, não só como junta, mas como batistas brasileiros, nessa visão de igreja multiplicadora. E nós precisávamos atender e responder a um anseio das igrejas, né? A igreja, ela precisa de resposta, e percebemos que nós precisávamos dar alguma resposta, e também não podia ser só uma resposta, mas algo que viesse do coração de Deus, e a partir de uma vida de oração, uma perspectiva de responder a princípios da palavra de Deus, a Junta começou a trabalhar essa perspectiva da visão de igreja multiplicadora. O que nós queremos é multiplicar discípulos, né? Em 2009, lançamos a visão de igreja multiplicadora, e de lá para cá, em 2014, nós refizemos a ênfase, que era a plantação de igreja, passou a ser, em 2014, a multiplicação de discípulos, e isso foi um divisor de água para a gente. E hoje nós vemos as coisas que estão acontecendo, e nós não queremos trazer uma coisa para a junta, mas queremos trazer uma coisa para as igrejas, ou voltar, né, retornar aquilo que a igreja primitiva fez. É olhar para o Novo Testamento, Tiago, e perceber o que lá tinha, que aconteceu tantas coisas. E isso, Tiago, foi uma experiência até pessoal. Eu me converti tem 31 anos, e numa igreja grande, na Baixada Fluminense, na PIB de Éden. E algo que sempre esteve no meu coração é: por que a igreja não faz o que ela tem que fazer? A gente faz um tanto de coisas, eu não estou aqui dizendo que são ruins ou nada disso, né? A ideia não é essa, mas a evangelização e o discipulado, que sempre foi algo que eu sempre trabalhei na igreja, eu vivi isso intensamente esses 31 anos, por que a igreja não faz o que ela tem que fazer? Que é a ordem de Jesus em Mateus 28, aquilo 19 que seria a 20. a prioridade, né? A prioridade 1, eu não vou nem dizer 0, mas primeira, né? Aquela que ela tem que fazer. O restante a gente vai fazendo, mas a número 1 é fazer discípulos. A gente não tem a opção, que, né, já foi implementado na nossa mente, que a gente tinha a opção de não fazer. Não, alguém faz, né? Tem lá um grupo de evangelização. Departamento, né? E é interessante que nós tínhamos o departamento de evangelização e o departamento de discipulado, ou seja, quebrou o vínculo da caminhada com aquela pessoa que está chegando, né? Alguém evangeliza e alguém discipula. E aí a gente perde o processo com aquela pessoa. E do relacionamento, né? Jesus se relacionava com pessoas, ele fez discípulos sendo amigos dessas pessoas, ele fez discípulos treinando essas pessoas, e em determinado momento Jesus fala assim: olha, não é mais para ser servo, agora eu quero que vocês sejam meus amigos, agora vocês estão prontos a ser meus amigos. Então, passar para esse outro nível de relacionamento com Deus, com Jesus, e é isso que a gente precisa, de uma igreja que seja relacional. Ou seja, o Tiago me ganha para Jesus, mas ele me discipula, e ele vai ser aquele meu responsável, ad eterno, até Jesus voltar. Porque ninguém põe filho no mundo e fala assim: agora, filho, tu casou, tu se vira aí, dá teu jeito, né? Ninguém faz isso, né? Mas a gente, na estrutura da igreja, a gente, de uma certa forma, a gente faz isso, né? O membro da igreja, ele percebe que a sua responsabilidade é trazer para a igreja.
E aí, se fulano lá se converteu, que é amigo dele, não é responsabilidade dele, é da departamento tal, é do pastor. Transfere, né? Pra outra Transfere. pessoa. E a gente não faz isso com nossos filhos, e não podemos fazer isso. Então, É o tem que resgate, cuidar. o resgate do ministério sacerdotal, né? Do sacerdócio, que é de todos os santos, essa responsabilidade. É interessante o que o pastor está dizendo. Eu participei do Multiplique no ano passado, né? Da conferência. E foi algo interessante quando eu ouvi o Fernando Brandão, inclusive, comentando sobre isso. A gente está vivendo num tempo de muitas visões, né? Muitos modelos. Mas ele foi muito feliz quando ele disse assim, gente, a visão multiplicadora, ela não é um modelo de crescimento de igreja, né? E ele falou justamente isso. Trata-se de um resgate a princípios, né? Princípios da igreja primitiva, princípios bíblicos, coisas que a gente esqueceu. Comenta pra gente, pastor, quais são esses pilares, esses princípios da igreja multiplicadora? A igreja, ela tem que orar, mas eu não sei se a gente esqueceu, se a gente nunca aprendeu a orar, de fato. Uma igreja que ela é esvaziada nos seus encontros de oração. É a realidade de todas elas. É verdade. E assim, não adianta falar, mas é quarta-feira, as pessoas trabalham, estudam. Não, põe domingo para você ver se não vai esvaziar. É desinteresse mesmo. Porque nós não sabemos o potencial da vida de oração. E aí nós precisamos resgatar isso. Então, oração é algo que não tem o que negociar. Não tem como conversar e falar assim, não vamos fazer mais ou menos. Não, tem que ter uma vida de relacionamento com Deus, e essa vida de relacionamento com Ele. E aí, partindo para o Novo Testamento, você vê quem era Jesus. E via Jesus orando. A chegar ao ponto de os discípulos chegarem perto dele e falar, Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. A fala chama, mas o exemplo arrasta. E foi isso que Jesus fez. É isso aí. Aí nós vamos para a evangelização discipuladora, que é uma dicotomia que se criou na evangelização e no discipulado. É como se alguém botar o filho no mundo para outro criar, né? E não existe isso. Nós temos que colocar no mundo e educar, e para a vida toda. Sim. Então, é um termo que os batistas não gostam, né? Por modelos que fizeram mau uso dele, mas a paternidade espiritual precisa ser resgatada. Eu preciso ganhar alguém para Jesus e me responsabilizar por ele. E levá-lo a uma dinâmica que ele também se multiplique. Jesus, quando chama Pedro, fala assim, e logo no primeiro momento ele fala assim, vem, deixa aí as suas redes, deixa aí a sua pescaria, segue-me, e eu vou fazer de você um ganhador de almas, um ganhador de vidas, de gente. Jesus disse no início do processo que ele queria no final dele. E aí você está vendo tudo isso e fala assim, não, mas isso não é para mim. Aí eu vou duvidar da sua forma de discipular. Eu vou duvidar se você de fato é discípulo, porque discípulo gera novos discípulos. É isso. A evangelização discipuladora é isso. A formação de novos líderes. Como fazer isso acontecer se você não tem a dinâmica da formação de novos líderes? E toda vez que a gente pensa em líder, a gente pensa naquele que está lá na plataforma, né, liderando e tudo mais, mas você é líder. Você tem que ser sacerdote do seu lar, você tem que ser sacerdote dos seus filhos, você tem que ser sacerdote das pessoas que estão ao seu redor. 1 Pedro 2,9. Né? Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para que você é tudo isso? O texto responde, a fim de anunciar aquele que vos tirou das trevas da sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa luz. As pessoas desistiram de testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. É uma arma poderosíssima. O que Jesus fez na minha vida é algo que ninguém pode questionar. O poder de falar, olha, Jesus fez isso na minha vida, e fez. Nós estamos membros que precisam que alguém vá lá e faça alguma coisa por elas, enquanto elas poderiam estar testemunhando, falando. Nós teríamos uma outra igreja. E aí, partindo para o Novo Testamento, o exemplo de, numa primeira, na primeiro discurso de Pedro, né, que ele foi defender os discípulos que estavam sendo chamados de embriagados, Atos capítulo 1 e 2, e ele, logo ali, 3.000 pessoas se decidem. No segundo momento, 5.000. Por quê? Porque cada um daqueles que eram ganhavam novas pessoas. É isso. E estavam em casa, num ambiente confortável para aquele não crente, para aquela pessoa que não conhecia a mensagem. E aí nós vamos avançando na plantação de novas igrejas.
é fácil entender a plantação de novas igrejas quando eu penso que um discípulo de Jesus vai ganhar o seu vizinho, vai ganhar o seu amigo, vai fazer um núcleo de oração. Quantas igrejas nossas, Tiago, surgiram, e a gente já fez essa pesquisa, a gente já elaborou isso, surgiram a partir da varanda de uma casa. A PIB de Moça Bonita nasceu dentro da casa, né? Da nossa querida e saudosa irmã Almerinda. E olha onde nós estamos, né? PIB de Bangu. Também. E quando surgiu essa ferrovia, que as estações eram montadas, e os crentes vinham morar, quer seja por trabalho, a fábrica de Bangu, quer seja por outro motivo, eles vinham e não tinham igreja. O que eles faziam? Plantavam uma igreja. Talvez eu fico pensando no pastorzão sendo lá de Jacarepaguá, de outros lugares que já estavam implementados. Fala assim, pastor, eu estou lá só orando com meus vizinhos. Né? Eu fico imaginando, só que a coisa acontecendo. Sim. Por que isso parou? Por que esse movimento de plantação de igreja acabou? E aí alguém vai falar assim, mas no Rio de Janeiro não tem onde plantar igreja. Desculpa, você está equivocado. O Complexo da Alemão é uma coisa... É um desafio extraordinário. Ilha do Governador. Eu estou falando de lugares que eu pessoalmente mapeei. E tantos outros lugares. E aí, se você expandir isso para o Brasil, então, aí, meu irmão, nossa, aí tem muito lugar de plantação de igreja. É muito campo, né? É muito campo. E compaixão e graça, que é algo que solta no texto do Novo Testamento, aquela igreja, ela agia de compaixão e graça, ela abençoava pessoas, e isso é a forma de tornar a mensagem palpável. Ou seja, eu amo porque estou aqui, como o próprio tema fala, eu reparto o que eu tenho. Eu não tenho muita coisa não, mas o que eu tenho eu te dou. Vamos lá, vamos estar juntos. E abençoar as pessoas. Trazer as pessoas para próximo de você e abençoar com aquilo que você tem. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Essa é uma dinâmica bíblica. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia à teologia da prosperidade, porque eu não acredito nela, mas isso é bíblico. Isso é bíblico. Quanto mais uma expressão que eu uso muito na minha igreja, Tiago, cuida das coisas de Deus. Que Deus vai cuidar das suas coisas. Quando a gente se permite cuidar das coisas de Deus, Ele vai cuidando dos mínimos detalhes. Eu tenho um testemunho na minha igreja que é muito simples. Eu tinha passado em algum lugar, deu uma vontade de comer um drops, né, aquela bala jujuba, né, que vem. E aquilo não tive tempo de comprar, não era por não ter dinheiro, não era nada disso. Mas eu estava na igreja num determinado domingo, a vice-moderadora da igreja nunca havia feito isso. Ela tocou no meu ombro e falou assim, pastor, comprei para você. Eu quase chorei. Eu falei, Senhor, primeiro, não precisava. Eu não ia morrer por causa de um drops. Eu nem lembrava mais. Na hora que ela falou, que ela me deu o drops, Deus parecia que estava tocando no meu ombro e falou assim, meu filho, eu te amo tanto, que eu te trato nos mínimos detalhes. E eu fiquei assim muito emocionado com aquilo, e eu falei, cara, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar nos mínimos detalhes. Amém. Pastor, como todo processo de mudanças, de transformação, você pode testemunhar se a gente passou por momentos de encarar pessoas resistentes a essas transições, a forma de se pensar, ao retorno desses princípios, tanto da parte das igrejas, ou de missionários, ou de obreiros, ou de organizações. A gente teve esse tipo de reação a essa mudança, né? Nessa direção, nesse caminho? Sempre vai ter, Tiago, porque a mudança requer movimento e o movimento sempre vai trazer uma resistência. Sim. Sempre vai. Isso é da vida, né? É do ser humano também. É também, do ser humano. Eu diria mais, se eu entendesse um pouco mais de física, que isso é da lei da física, mas não sei se é por aí não. Mas o movimento, ele requer a mudança, que requer movimento, e aí requer uma resistência, quebrar uma resistência. Eu fui para a igreja local por conta trabalho na junta como treinador de pastores, e eu precisava dessa experiência. Estou lá, vai fazer 6 anos, para experimentar de fato toda essa dinâmica. E as pessoas têm resistência. Eu errei bastante no processo, no início, que eu estava com muita pressa, e a gente planta, a gente rega, o fruto
a árvore vai crescer. Então, às vezes, o erro não foi tanto da igreja, mas meu do que da própria igreja, por causa da pressa, da urgência, e eu estava com uma velocidade muito grande. Mas certamente eu tive muita resistência. E a resistência é trazer a pessoa do conforto do banco para um trabalho efetivamente relacional, efetivamente lidar com gente. E aí não vai ter jeito para essa pessoa não orar. Por exemplo. Isso que eu estava pensando. Você estava falando aí dos pilares, e eu pensando, gente, é literalmente tirar a pessoa da sua zona de conforto, né? Aquele crente que encara a sua vida cristã. Eu vou sair da minha casa, eu vou sentar no banco da igreja, vou experimentar, né, uma experiência ali na igreja, vou ouvir uma boa mensagem, vou voltar para minha casa. Se eu tiver alguém que eu queira evangelizar, eu convido, levo para a igreja, encaminha aqui, pastor, toma aqui, ó, trouxe meu amigo e tal, e acabou. Quando a gente parte para essa visão, a gente traz a responsabilidade totalmente para o crente, para o discípulo, né? Pois é. Aí como fazer isso se não orar? Verdade. Como encarar uma batalha dessa, né? Eu fico às vezes pensando, Tiago, que lá na igreja eu uso muito essa expressão, eu preciso de mais atacantes do que zagueiros. Às vezes as pessoas são muito roladoras de bola. Ó, tá aí, ó, vai, tá na porta do gol. Por que você não sai, não faz o gol, né? Olhando biblicamente, o pastor é o coach, é o cara que está do lado de fora do jogo. Ele não pode nem estar no campo, ele tem que estar do lado de fora porque ele é o treinador, né? Efésios 2 vai dizer justamente sobre isso. Ele chamou um para apóstolo, outro para profeta, outro para pastores e doutores, a fim de que? O aperfeiçoamento dos santos. Então ele não pode estar nem no jogo. Ele faz porque ele é crente. Ele faz porque ele é discípulo. Eu ganho gente para Jesus porque eu sou discípulo de Jesus. Sim. E não porque eu sou pastor. Aliás, se a gente for pensar muito bem nesse assunto, a gente vai ver que quem vai ter mais resistência de ganhar pessoas para Jesus é o próprio pastor. Porque o não crente olha para o pastor e vê o pastor o quê? Diz aí, Tiago. O que o não crente olha para o pastor e vê? Ladrão? Ladrão. É. Ladrão. Quer dizer, o cara chega e fala assim, não, eu sou pastor. O cara já fala assim, é ladrão. E um ladrão que vai tentar me convencer a tirar o dinheiro do meu bolso. Infelizmente é isso. Eu estou falando que essa é a regra geral? Não, nós conseguimos agora com muito custo. Eu tenho uma pessoa que eu estou há 6 anos, desde que cheguei lá em Jardim Monteiro, 5 anos e pouco, tentando evangelizar. Mas a primeira coisa que ele me disse, ele falou assim, você é lá da igreja lá? Eu falei, tá, eu gostava muito do pastor de lá. Mas eu quero logo te dizer, para mim, pastor, tudo é ladrão. E eu olhei para aquilo e falei assim, eu também, cá comigo, eu também te amo, né? Então, trazer... Mas é o estereótipo, né, que foi formado, o estereótipo. Né? Então, assim, não é a pessoa melhor para ganhar outra para Jesus. Mas agora a gente devolve o sacerdócio, que a reforma protestante devolveu, entregou para a gente devolveu para o púlpito a responsabilidade. E nós, com a visão de igreja multiplicadora, estamos falando, é seu, toma, e recebe e desenvolve isso. É isso. Agora, a questão é tempo, dá trabalho, precisa de disciplina, preciso eu sair da minha zona de conforto. Então, as resistências estão justamente aí. Eu tenho um líder na minha igreja, perdão, ele entendeu o processo, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa, um diácono, um jovem diácono, e ele, uma vez, ele levantou e falou assim para mim, pastor, eu já entendi que eu preciso cuidar de gente. E tenho tentado fazer isso, ele realmente tem se esforçado nisso e abençoado outras vidas. Mas ele falou uma coisa que me deixou muito pensativo e marcou profundamente. Ele falou assim, o problema é se deixar cuidar. E aquilo foi assim, eu falei, realmente, porque o meu trabalho é cuidar dele. O meu trabalho é abençoar, mas ele está numa autossuficiência, porque a vida que ele teve, a experiência religiosa que ele teve, o fez ele ser autossuficiente, e ninguém é autossuficiente. É verdade. Então, a gente precisa do outro. Eu preciso de alguém, eu tenho alguém para cuidar de mim. E é um outro pastor, um amigo meu, e é uma pessoa que tem abençoado muito a minha vida, de maneira extraordinária. Então, na medida que eu deixo ser cuidado, e também vou ser cuidado por Deus, porque a vida devocional tem que estar em dia, a vida de oração tem que estar em dia, e aí, na medida que eu sou cuidado, eu também cuido, e a gente cria essa dinâmica de cuidado na igreja. Essa semana eu tive, na terça-feira, um encontro com homens da igreja,
que é um ministério que a gente está resgatando, mas tratando da mesma coisa, tratando dos mesmos pilares, tratando absolutamente das mesmas coisas, e alguém colocou, que é uma pessoa resistente, colocou justamente isso, e a experiência dele foi bem traumática, falar de um parente dele, que havia largado a família, largado a esposa, largado tudo, e nem estava atendendo mais ligação de ninguém. E ele falando, será que ninguém na igreja dele percebeu? E eu pensei, imediatamente, mas ele deu a resposta, falou, isso porque ninguém cuidou. A gente precisa se deixar cuidar. A gente precisa, eu preciso ouvir alguém abençoar a minha vida, alguém dizer, não o que eu quero, mas o que eu preciso. E essa dinâmica que precisa acontecer, não só na minha vida, que tem abençoado muito a minha vida, mas também no todo. A gente está vazio de nós mesmos. Às vezes o templo cheio de pessoas vazias. E aí isso tem que mudar, isso precisa mudar. E aí a experiência, né, me mostra que a gente tem resistências. E a gente vai quebrando aos poucos essa resistência. Eu tenho uma pessoa que, outro jovem também lá na minha igreja, que ele foi muito resistente. E ele chegou a me dar um trabalho muito grande, muito grande. Eu falei, vou para cima. E era uma medida que eu ia tomar, e Deus me segurou e falou assim, Marcelo, é você que vai resolver? Ou você vai deixar eu resolver? Eu falei, Senhor, é melhor o Senhor resolver, porque vai dar ruim. Ele é uma pessoa muito sistemática, muito difícil, e eu também me conheço. E eu fui para o princípio da oração, passei a orar por aquele camarada todos os dias. Resumindo a história, ele é um líder em formação, está completamente quebrantado diante de Deus. Aleluia. E ele tem falado assim, pastor, eu ainda não entendo, mas ele está se permitindo entender. Então, foi um preço muito alto, confesso, pessoalmente falando, de conseguir ganhar o coração. Porque a minha oração tem sido a seguinte, Senhor, me dá esse coração. Porque eu não consigo dizer para a pessoa se eu não tiver o coração dela. Eu não consigo transformar a vida de ninguém se esse coração Deus não me der esse coração. Então, à medida que as pessoas confiem naquilo que eu estou, em mim, elas vão confiar naquilo que eu estou falando. E é por isso que, às vezes, muito crente não quer se expor, porque a vida dele não está direita, ou a coisa não está boa, e Deus vai tratar isso. É o sair de uma zona de conforto, não só por ir em direção ao outro, né? Mas por você também ter que sair de uma zona confortável do anonimato, das né? mazelas, do pecado, né? De manter tudo ali escondido, porque a partir do momento que você vai em direção ao outro, tudo isso vai se amostrar, né? O relacionamento aflora, e é verdade. E a nossa dinâmica a nível da visão, e eu trabalho na gerência de evangelismo, que capitania isso, que na junta fala e responde sobre isso, mas isso não é uma visão nem mais da junta, mas da Convenção Batista Brasileira, que a gente entendeu lá no princípio que a gente precisava disseminar a visão, a gente precisava prover, ou seja, fazer com que tudo que a gente estivesse fazendo, a gente estivesse escrevendo sobre isso, e nós temos mais de 23 livros sobre a visão de igreja multiplicadora. Muito material, já vi na livraria, né? Muito. Que bacana isso. E em 2014 nós lançamos 2, e de lá para cá, e nós hoje estamos refreando isso, porque nós passamos para um outro processo, que é a capacitação. Então, até o ano passado nós estávamos trabalhando muito, hoje vamos fazer muito menos a nível de capacitação, porque nós estamos no apoio aos pastores. E o que a gente está propondo para eles é justamente uma caminhada com esses pastores. E aí nós temos líderes que são fora do quadro da Junta de Missões, a maioria deles, que são responsáveis por essa dinâmica a nível de Brasil. Você vai poder ver aí na apresentação. Esses pastores, inclusive o pastor desta igreja, o pastor, ele é o responsável pelo setor sudeste, para que essa visão seja trabalhada passo a passo com os pastores. Não é saber, viver.
É isso. Não adianta falar sobre oração, tem que viver oração. É isso. Não adianta falar de evangelização discipuladora, tem que viver evangelização discipuladora. Então, essa dinâmica que a gente está trabalhando hoje vai nesse caminho. E, graças a Deus, pelo pastor Marco Petrus, tem abençoado muito as nossas vidas e é um daqueles que está à frente desse trabalho. E aí a gente tomou essa decisão como junta, ou seja, entregar para as igrejas. E a igreja faz mais. Muito bom. Nós somos 1.000 missionários em 12.000 pastores, 12.000 igrejas, né? E as 12.000 fazem muito mais do que o nosso potencial como instalado como junta, né? E nós somos, enquanto juntas, estamos aqui para servir a igreja, nós nunca vamos perder isso de vista, né? Amém. Pastor, a gente está em plena campanha de missões nacionais. E aí, pensando em Brasil, como a gente acabou de ver, pensando nas nossas regiões, pensando nos nossos missionários, de que maneira a visão multiplicadora afetou diretamente o missionário que está lá no sertão, que está lá na Amazônia, o radical, né? Esses nossos missionários que a gente tem sustentado, esses obreiros, os movimentos Jesus Transforma, de que maneira a visão multiplicadora influenciou e afetou todo o trabalho missionário no Brasil e todo o trabalho da Junta de Missões Nacionais hoje? Então, Tiago, a gente está devolvendo tudo isso para as igrejas. O projeto que você falou, Jesus Transforma, que é um impacto evangelístico, a igreja faz muito mais do que nós. Então, nós estamos agora capacitando mais para as igrejas fazerem do que nós fazermos, nós promovermos. Seria um apoio, um suporte? Um suporte, certo. todo suporte. Eu quero fazer. O pastor William, uma pessoa extraordinária, sim, ele vai dar toda a estrutura, todo o suporte, toda a dinâmica, toda a expertise da junta, e fala assim, está aqui, vai lá e faz. Aí, toda a centralidade do trabalho da igreja local. Da igreja local. Bacana, é a igreja quem bacana. faz. É a igreja quem faz. E isso nós estamos em todas as áreas da junta, trabalhando em devolver isso tudo para a igreja, porque isso é da igreja, não é da junta. E o que aconteceu com o movimento de igreja multiplicadora, com a visão de igreja multiplicadora? Muitas igrejas que nós já havíamos perdido, de fato, até a nível de convenção. Quando ela percebe isso, quando ela é ofertado isso para ela, ela se aproxima e fala assim, vale a pena, vale a pena. E tem muita gente voltando, eu estou falando aqui de maneira muito clara, muita gente que havia se decepcionado, muita gente que, sei lá, tomou outros caminhos, eles começaram a perceber e falaram assim, cara, isso aí abençoa nossas vidas. Bacana. E quando a gente coloca os princípios dentro das nossas vidas, ou seja, a gente tem que servir, a gente tem que estar aqui por conta das igrejas e abençoar a vida das igrejas, a gente devolve para a igreja. Então, o missionário não pode ser trabalhado, pensado como da junta, esse missionário é da igreja. Esse missionário, o que nós fazemos com os missionários, a nível de capacitar, de enviar e de manter lá, é porque tem que ter uma estrutura para mantê-la lá, para manter esse missionário lá. Alguém que se preocupe, que esteja fazendo os movimentos e tudo mais. Não é uma visão terceirizada, né? Não, a junta está fazendo não, por a junta nós. não pode É fazer. É a igreja que está fazendo. Muito bom. A junta não tem, só para assim, só para a gente entender, a junta não tem condições de manter o missionário no campo, se não for pelas ofertas missionárias. Então, quem paga é o dono, é simples assim. E quem é que mantém o missionário lá? O missionário é de vocês. Enquanto igreja, somos nós que estamos lá. E isso mudou muito a figura, isso tem abençoado muito as nossas vidas, isso tem feito com que a gente potencialize o que a igreja pode fazer. Então a igreja quer, não, eu quero plantar uma nova igreja. Vai lá na junta, que a junta vai te dar o dado estatístico no Brasil todo, que ela tem, hoje tem, graças a Deus, nós conseguimos avançar com relação a isso. Vai te mostrar os desafios. Se você falar assim, eu quero no sul, tem desafio. Não, eu quero no nordeste, tem desafio. Não, mas eu quero que vocês me deem aí a expertise de vocês. Nós vamos mandar gente para capacitar, enfim. Mas o missionário é da igreja. Esse trabalho, essa função é da igreja. E a junta ela está ali coordenando, né? E abençoando a vida das igrejas. Então, essa percepção
E essa mudança de visão, isso tem abençoado muito as nossas vidas, a vida da igreja, e a igreja se aproxima mais do campo missionário. A igreja precisa estar vivenciando. Para mim foi muito difícil voltar para a igreja, porque você vai para o campo missionário, a dinâmica é um negócio interessante. Você sabe disso, você tem feito viagens e tudo mais. Quando você chega na igreja, você parece que você recebe outro ritmo, né? Parece que você está recebendo um balde de água fria. Em alguns sossega aí. momentos, sim, é isso aí. Mas a gente precisa encurtar esse espaço. É verdade. A gente precisa, e só tem um jeito, levar a igreja lá. E fala assim, meu irmão, vai lá. O barco missionário abençoa muito as nossas vidas, porque leva os pastores, mande seu pastor para o barco missionário. Não é um passeio, não. Eu nunca fui por causa de uma deficiência física, eu não tenho condições de seguir no ritmo que tem que seguir. Mas é uma coisa que nos desafia. A gente vê o campo, respira o campo e fala assim, nós temos que mudar nosso jeitão de ser. A gente para de pensar para dentro e passa a pensar para fora. A gente volta diferente, né? Volta. Não tem como voltar igual. Eu tive o privilégio, Tiago, de liderar os radicais, Radical Brasil, refazendo a perspectiva em 2009, num projeto que a gente não tinha noção do que ia acontecer, que foi a plantação de igreja dentro da Cracolândia. Depois surgiu o nome, Cristolândia, né? Rapaz, que coisa extraordinária, que experiência extraordinária. Só que você chegava na igreja e fala assim, dá um choque, né? Então, outro projeto que eu participei, dirigindo, foi a Tenda da Esperança. É uma coisa que sempre nutria. Toda vez que eu ouvia falar de Tenda de Esperança, aquilo aquecia no meu coração, mas Deus me surpreendeu, porque eu só queria participar. E em 2009 e 2010 eu fui liderar a Tenda da Esperança, e foi algo que mexeu muito comigo, ver um Brasil curvado diante da idolatria. É algo que mexeu demais comigo. Então, assim, você chega lá, você olha para a igreja e fala assim, cara, a gente precisa avançar muito. E eu creio que a visão de igreja multiplicadora e todo o movimento, e quando você falava, você elaborava a pergunta, eu fiquei, será que nós estamos percebendo o mover de Deus através de tudo que está acontecendo? Porque mudou muito. E tem muita coisa acontecendo. Hoje nós não temos canais de divulgação suficiente para dizer tudo que Deus tem feito no Brasil a nível de missões, a nível de evangelização. Porque é muita coisa a ser feita, tem muita coisa acontecendo, e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, a gente poderia ficar aqui muito tempo trocando essa ideia, papo bom, e a gente tem tido esse papo bom toda quinta-feira. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela instrumentalidade da sua vida e por todo esse movimento, que é um movimento, como você falou, não é da junta, não é da denominação, mas um movimento de Deus. Justamente, eu fiquei pensando agora, você falando, não deveria ter essa diferença tão grande, né, da realidade do ritmo do campo missionário para a igreja local. Para mim, isso só sinaliza como nós precisamos repensar nossa forma de ser igreja, voltar às Escrituras, para que esse coração, né, nosso, enquanto igreja local, possa voltar a queimar pela oração, pela evangelização discipuladora, pela plantação de igrejas, enfim, que o Senhor possa nos ajudar como igreja a, de fato, sermos discípulos do Mestre Jesus e fazer aquilo que Ele certamente faria hoje. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu queria te convidar a encerrar esse nosso programa orando por essa igreja, orando por essa campanha e orando pelo nosso Brasil, para que realmente essa visão possa alcançar muitas igrejas e que a gente possa colher muitas vidas para Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu quero deixar um desafio para você. Você que está simplesmente participando, né, vendo esse vídeo, que você se veja missionário. E Deus te chamou para isso. Deus colocou você nesse mundo, não foi à toa, não foi ser mais um. A exemplo de Marta e Maria, escolha a melhor parte. Eu me sinto honrado pelo Senhor de tudo que Deus fez na minha vida. E isso foi, se tem algum aspecto positivo da minha pessoa, é obediência, mas se Ele é dono da minha vida, eu não tenho nem esse privilégio. Como Paulo vai dizer, isso me é dado como obrigação. Mas que você se veja missionário,
olhe para o seu lado direito, olhe para o lado esquerdo, olhe para o vizinho da frente e veja o seu campo missionário. Perceba isso e que Deus te abençoe. Eu vou orar também pela sua vida. Pai, muito obrigado pelo teu mover para esse tempo na vida da igreja, Pai. Pai querido, há um movimento do Senhor, Pai, para despertar vidas, para chamar, Senhor, a tua igreja para aquele ponto que venhamos a retornar aos princípios bíblicos. Amém, Jesus. A vida de oração, a vida de testemunho, a vida de leitura da tua palavra. Amém, Pai. Ó Deus querido, nós precisamos disso porque nós precisamos do Senhor. Nos freie, Pai, nos pare, para que nós possamos perceber, ó Deus, a grandeza da tua obra, da tua graça em nossas vidas. Abençoe, Pai querido, a Primeira Igreja Batista em Moça Bonita. Amém, Jesus. Pastor Marcos, todo o seu colegiado. Abençoe, Pai, o Tiago, os seus sonhos, aquilo que o Senhor tem feito e realizado e tem aquecido seu coração para realizar mais para a tua obra. Obrigado a Deus pela igreja. Abençoe, Pai, a juventude, as crianças, os juniores, os adolescentes, os senhores, ó Deus, todos, ó Deus, que possamos unidos avançar, Pai, Amém. na evangelização deste bairro, desta cidade, Amém. e para que teu nome seja glorificado. Em nome de Dá a Jesus. tua bênção, Pai, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão,